Olá, estamos aqui de volta e no dia de hoje nós vamos estudar reprodução. Para poder continuarmos os nossos estudos, nós vamos estudar reprodução. Reprodução é característica dos seres vivos. Somente os seres vivos se reproduzem. Não há como uma pedra se reproduzir, não há como o sal se reproduzir, não há como a água se reproduzir. Somente os seres vivos são capazes de produzir um organismo igual ou semelhante a ele. Não existe outra possibilidade. Inclusive, é por causa disso que muitos biólogos consideram os vírus como seres vivos, certo? Não é possível um ser não vivo se reproduzir. Essa é a característica exclusiva dos seres vivos, certo? Na produção desta cópia igual ou semelhante, não é, ao ser vivo, é possível que ocorra algum erro ao ser gerado, a essa cópia ser gerada. Não é? Eu, por exemplo, quando produzi meus espermatozoides, ou quando produzo esses espermatozoides, eles podem conter algum erro. E, ao fecundar um óvulo, este erro pode provocar uma melhor adaptação ao meio aos meus descendentes. Não é? Já vista os nossos vírus que estão por aí, não é? Nos atormentando a vida, que é o vírus do Covid. A gente já tem a primeira cepa, não é? Que surgiu, dizem que surgiu na China, não é? Temos a alfa, a beta, a gama, a delta e a lambda. Não é? Ou seja, já temos cinco cepas de vírus. O que essas cepas têm de diferente? Elas se adaptaram melhor ao ambiente. A isso nós chamamos de evolução. Toda vez que ocorre um erro na cópia, na reprodução do ser vivo, esse erro pode, não significa que seja, mas pode fazer com que aquele ser gerado tenha uma melhor adaptação ao ambiente. A isso nós chamamos de evolução, tá certo? Geralmente, presta atenção, geralmente esses erros ocorrem e causam prejuízo, causam dano ao organismo. Então, esse organismo não prospera e a gente nem leva em consideração. Certamente, há outras cepas do coronavírus. No entanto, essas cepas não têm a menor importância porque não prosperaram, não foram alterações que provocaram uma melhor adaptação ao meio ambiente, certo? Então, a gente só considera evolução quando aquela alteração produziu ao indivíduo uma melhor adaptação ao ambiente. A reprodução, ela pode ser sexuada. A gente vai falar mais para frente um pouquinho da reprodução sexual. Bom, de todas nós vamos falar mais para frente um pouco, né? Então, veja só. Quando é que a gente diz que a reprodução é sexuada? Quando há um encontro de gametas, tá certo? Um gameta masculino, um gameta feminino, eles se encontram e formam um novo ser. Isso nós chamamos de reprodução sexuada, tá certo? Na maioria das vezes, os organismos têm gametas de indivíduos diferentes, não é? Mas existem casos de indivíduos de gametas masculinos e gametas femininos. Tem um exemplo interessante
que é o mamão. O mamão, nós temos indivíduos que são hermafroditas. O que significa isso? Significa que aquele pé de mamão produz flores que têm o sexo masculino e o sexo feminino. Então, vai produzir gameta masculino e gameta feminino. Esse mamão se autofecunda. Pode, não significa que se autofecundará, mas pode ser que ocorra a autofecundação neles. Não é? Existe também o mamão macho, o pessoal chama de mamão macho. Esse mamão macho, esse organismo vai produzir só flor masculina. E o mamão fêmea. O mamão fêmea vai produzir só mamão, flor fêmea. Então, este mamão fêmea, para poder dar mamão, tem que ter um mamão macho. Aí as abelhas vão lá, vão sugar o néctar do mamão macho, e aí vão sugar o néctar do mamão fêmea e vão fecundar um ao outro, tá certo? Isso é reprodução sexuada, que pode ser em indivíduos diferentes ou mesmo indivíduo. A natureza, ela procura evitar a autofecundação. Na minha casa, por exemplo, eu tenho aqui um pé de bucha. Um pé não, tenho 3 pés de buchas. Por que eu tenho 3 pés de buchas? Porque a flor da bucha, ela é feminina ou masculina. O que significa isso? Significa que a flor feminina produz o óvulo e a masculina produz os esporos, o pólen, o grão de pólen, tá certo? No entanto, o mesmo indivíduo, quando dá a flor feminina, não dá a flor masculina. Ela espera que outro organismo forneça o pólen para ela, tá certo? E quando ela termina de produzir a flor feminina, aí ela produz a flor masculina, para fornecer, então, o pólen para outro organismo. Então, na medida do possível, a natureza procura evitar a autofecundação, porque a autofecundação não propicia variedade genética. E uma das grandes e a grande vantagem da reprodução sexuada é a variedade genética, tá certo? Você cruzar genes diferentes, de tal forma que aquele organismo que tem um gene que não é bem adequado para a sobrevivência num determinado ambiente, acabe ficando de lado, né? E somente seja expresso aqueles genes que adaptam muito bem o indivíduo ao ambiente, tá certo? Muito bem. As bactérias não produzem gametas, como a gente sabe, não é? Elas geralmente se reproduzem por bipartição, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, no entanto, ocorre um fenômeno nas bactérias que a gente chama de conjugação. A conjugação bacteriana, ela foi descoberta lá em 1946. E a gente pode dizer que é um processo sexual, né? Eu estou exagerando nesse processo sexual, porque bactéria não tem sexo, né, gente? Mas, no entanto, existe transferência de DNA de uma bactéria para outra, tá certo? Ou seja, uma determinada bactéria se junta numa outra bactéria com alguns procedimentos, não é? E aí elas trocam DNA, tá certo? Propiciando, então, a variedade genética, não é? Que a reprodução sexuada propicia. Por isso, muitos consideram a conjugação uma reprodução sexuada. A reprodução pode ser também assexuada.
que é uma reprodução assexuada? É quando um indivíduo se reproduz sem que haja a interferência de outro organismo. Tá certo? Ele dá origem a outro indivíduo igual a ele. Uma bactéria, parte em 2, em 4, em 8, em 16. Isso é bipartição, né? Reprodução por bipartição. Brotamento. A gente, quem cuida de vegetal, eu na minha casa que tem um montão de vegetal, a gente pega sempre brotos por aí para poder reproduzir o vegetal. E o vegetal que a gente pegou, aquele broto, é exatamente igual àquele vegetal mãe, tá certo? Isso é reprodução assexuada. Vamos falar delas agora. Ai, Jesus Cristinho, vamos lá. Olha lá, reprodução assexuada, vamos falar delas. Existem vários tipos de reprodução assexuada, tá certo? A reprodução assexuada acontece sem que haja o encontro de gametas. Na assexuada não há o encontro de gametas, tá certo? Com isso, os indivíduos que são gerados são iguais aos ancestrais, tá certo? É verdade que existem alguns casos que pode ocorrer um erro. Na minha pele, por exemplo, as células se reproduzem. Pode ocorrer um erro aqui, né? E produzir uma célula diferente. No meu organismo, vai produzir um câncer, né? No vegetal, nem sempre é um câncer. Geralmente é um broto que aparece com algumas características diferentes, tá certo? Muito bem. Quais são os tipos de reprodução assexuada? A divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade. São esses 3 nomes, né? Divisão binária, por quê? Porque é um indivíduo, divide em 2. Bipartição, por quê? Porque é um indivíduo e divide em 2. Ou cisparidade, tá certo? Indivíduos se dividem simplesmente para... Esse processo pode ser observado, por exemplo, em protozoários, bactérias, né? Em alguns protozoários, a gente observa esse procedimento de reprodução. E em muitas bactérias, na maioria delas, diga-se de passagem. Pode ser uma divisão múltipla, que também é assexuada. Tem um protozoário que utiliza dessa divisão, que é o protozoário da malária, o plasmódio, né? Os plasmódios, o que acontece? Eles reproduzem o núcleo deles, vários núcleos, não é? E em determinado momento, essas células se separam em várias outras células, tá certo? Que, diga-se de passagem, é o momento da febre, tá? Então, tem a malária de 24 horas, de 48 horas e de 72 horas. A febre terçã, chama terçã, que é de 3 dias, não é? Veja só, esse plasmódio se reproduz, não é? Dessa forma. Ele tem um núcleo, aí esse núcleo fica em 2 dentro da célula ainda. Aí 4 dentro da célula. Aí vai se multiplicando em vários núcleos, tá certo? Num determinado momento, essa célula sofre várias divisões. Então, formando várias células, tá certo? Outra forma de reprodução assexuada é esporulação, que é mais ou menos como os esporos, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? As estruturas chamadas de esporos, que a gente chama de esporo, que consistem em uma célula envolta numa cápsula resistente, que protege essa célula, tá certo?
Quando essa célula encontra um lugar propício para se desenvolver, lá ela nida, né? Que a gente chama, ela fica presa lá e começa a se desenvolver. E aí dá origem a um novo organismo. Tá certo? A esporulação ocorre em algumas plantas, nas algas e nos fungos. Certo? Esta forma de reprodução assexuada eu acho bastante interessante, que é a regeneração. A estrela do mar, ela perde um braço, daquele braço vai nascer outra estrela do mar. Tá certo? E a estrela do mar que perdeu o braço vai regenerar outro braço. Então, se a estrela do mar tem 5 braços, quando ela perde um braço, né, ela não fica com 4 braços. Ela vai regenerar outro braço, ela vai ficar com 5 braços. E aquele braço que ela perdeu vai gerar outra estrela do mar com 5 braços, exatamente como essa planta aqui. Como essa planta não, como essa estrela do mar. Tá certo? Outra forma de reprodução assexuada é o brotamento que a gente já falou. Não é? Brotamento. Você vê muitos vegetais por aí que você fala, arruma uma muda para mim. Não é? Ou seja, o que é arrumar uma muda? Geralmente é você pegar um broto daquele vegetal que é mãe, colocar na terra para sair outro broto. Não é? Tem uma forma de reprodução, não é? Que a gente chama de... Oh, meu Deus do céu, cadê a minha seta aqui? Ah, está aqui. Que a gente chama de vegetativa. Espera aí, eu vou sair do quadro 5 segundos. Aqui. Isso aqui é a reprodução vegetativa. Eu coloquei lá propagação vegetativa. É uma reprodução assexuada, certo? Está aqui. Eu peguei o quê? Uma parte do caule, né? Ó, peguei uma parte do caule da rosa, coloquei na terra e aqui vai ser uma nova roseira. Essa é uma forma de reprodução assexuada. Eu tenho uma bananeira aqui comigo também. Vou sair do quadro um minuto. Aqui. Isso aqui é uma bananeira. O que eu fiz? Peguei a raiz da bananeira. Peguei a raiz da bananeira. Se bem que é meio difícil a gente identificar, né? Porque a bananeira, o caule da bananeira é subterrâneo, tá certo? Então, provavelmente, eu não tenha pego apenas a raiz, eu peguei também uma parte do caule da bananeira, tá certo? Mas tinha uma bananeira grande e tinha esse broto embaixo. Fui lá e peguei esse broto, tá certo? Mas esse broto é o brotamento, não a reprodução vegetativa. Tem também uma reprodução assexuada que é muito interessante, que é partenogênica, não é? A partenogênese é quando o desenvolvimento do gameta feminino dá origem a um novo organismo sem ter sido fecundado. Não é? O maior exemplo, o exemplo mais clássico de partenogênese é o zangão, não é? Ou seja, um óvulo da abelha rainha dá origem a um organismo, ele se desenvolve sem ter sido fecundado e dá origem ao zangão, tá certo? Há também
Aí, mais ainda, esses indivíduos não têm pares de cromossomos nas suas células. Tem apenas um exemplar de cada cromossomo. É o que a gente chama de ser haploide. O ser haploide é aquele ser que tem apenas um par de cromossomo. Reprodução sexuada. Vamos ao que interessa aqui. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada, como a gente já viu, não é? É quando ocorre a fecundação. E o que é fecundação? É o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Certo? Ocorre em animais, em vegetais, em fungos, não é? Aqui a gente já falou, né, que pode ocorrer a autofecundação em seres hermafroditas, né? Como é o caso de muitos vegetais. E da tênia também. A tênia é um verme plateuminto que se desenvolve no nosso sistema digestório. Ela é mais conhecida como solitária, tá certo? E ela se autofecunda, tá certo? Muito bem, mas isso a natureza procura, como a gente já falou, conversou, né? Procura evitar. Porque a autofecundação tira a maior vantagem da reprodução sexual, a variedade genética, tá certo? Tipos de reprodução sexuada. Tem os nomes aqui que eu vou evitar de conversar com vocês esses nomes, porque eu acho que eles não são muito importantes, tá certo? O que é importante é a gente mostrar para você como é que ocorre a reprodução sexuada, que a gente já comentou alguma coisa. Tem aqui a conjugação, que a gente já falou da conjugação para vocês, né? Olha lá, uma bactéria, tá certo? Ela se prepara, tá vendo? Para poder receber o DNA, tá certo? Olha lá, se mistura lá, envolve lá os gametas, tá certo? Pega uma parte aqui, outra parte lá e compartilha, tá certo? Aqui, ó, é a reprodução dos vegetais, certo? O vegetal, aqui é uma planta dioica, ou seja, uma planta que tem os dois sexos, tá certo? Esta parte aqui, ó, é a parte feminina, o grão de pólen cai sobre esta parte, não é? Do órgão feminino, cria um tubo que a gente chama de tubo polínico, tá vendo? Ó? Cada pólen que cai aqui, ó, vai criar um tubo polínico, tá vendo? Ó? E esse tubo polínico vai lançar o espermatófito, tá aqui, ó. Esse aqui é o espermatófito. Vai lançar o espermatófito até o óvulo, tá certo? Cada um desses tubos polínicos vão atingir um óvulo, tá certo? Do ovário. Certo, gente? Aqui, a reprodução sexuada dos... Tá. Agora vamos falar... A reprodução sexuada dos animais, eu creio que seja absolutamente desnecessário nós falarmos. Agora, uma coisa muito importante nos seres vivos, que é o que nós chamamos de alternância de gerações. Na alternância de gerações, pessoal, existe uma geração que produz gametas. Pode ser gameta masculino e gameta feminino. Essa geração é uma geração haploide, porque vai produzir o gameta. E os gametas são haploides. O meu gameta tem 23 cromossomos. O gameta feminino da espécie humana tem 23 cromossomos. As nossas células, em geral têm 46 cromossomos.
Então, as minhas células, que nós chamamos de células somáticas, elas são 2N cromossomos, tá certo? 2N cromossomos. Este exemplo aqui é o exemplo de um vegetal que tem alternância de gerações. Está aqui. São as briófitas. Deixa eu pôr para cá, vai. São as briófitas. Tá certo? Esta, tá vendo, esporos? Esta geração aqui é a geração 2N, tá certo? Gera esporo, o esporo vai gerar um gametófito. Tem o gametófito masculino, não é? O anterozoide, que a gente chama de anterozoide, e a oosfera. Claro. Esse gameta feminino será lançado na água, que a gente vai ver mais para frente, e vai encontrar as oosferas, e vão dar origem a essa geração aqui, ó. Tá certo? Isto ocorre nos vegetais. Nos animais, está aqui. Nós temos um exemplo de alternância de gerações nos animais. Você já ouviu falar na água-viva, né? A água-viva é uma medusa. É uma medusa. A medusa são os selenterados, né? São os chamados selenterados. A medusa, ela é haploide. Ela tem as suas células têm N cromossomos. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui, ó, produziu o espermatozoide e essa produziu o óvulo. O espermatozoide encontra com o óvulo, ocorre a fecundação. Aí forma a blástula e forma uma larva. Tá vendo? Ó? Forma uma larva. No caso dos animais, não é esporo que forma uma larva. Essa larva vai encontrar o ambiente, o lugar adequado para o pólipo se desenvolver. Nos selenterados, o pólipo ele é fixo, ele fica fixo no substrato, tá certo? E aí ele começa a crescer e começa a formar medusas. A partir dessa região aqui, ó, tá vendo? Ó? Forma uma medusa, outra medusa, que é a reprodução assexuada. Tá certo? Tá entendido isso, gente? Reprodução dos seres vivos. Então, para terminar o nosso vídeo, reprodução, características dos seres vivos. Só os seres vivos se reproduzem. Não existe possibilidade de ser não vivo se reproduzir. A reprodução nada mais é do que o indivíduo produzir um ser igual ou semelhante a ele. Tá certo? Quando for igual, é a reprodução assexuada. O indivíduo sozinho, só ele, reproduz ou dá origem a outro ser vivo, igual a ele. Ou pode ser sexuada. Na reprodução sexuada, ocorre o quê? A fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Encontrando esses gametas, forma-se um zigoto, um organismo 2N. Tá certo? A vantagem da reprodução sexuada é que existe uma variedade genética entre as gerações descendentes. As minhas filhas têm uma variedade genética diferente da minha, porque elas combinam a minha variedade genética com a variedade genética da mãe delas. Então, genes que dificultam a minha adaptação ao ambiente vão ficar restritos à manifestação dos genes da mãe delas, que melhor faz com que elas sejam adaptadas ao ambiente. Tá certo? Essa é a grande vantagem da reprodução sexuada.
a variedade genética. Diga-se de passagem, um banco genético é muito importante por causa disso. Porque se a gente extermina muito, se a gente deixa muito raros os números de indivíduos de uma determinada espécie, a variedade genética fica pobre. Então, é muito possível que essa espécie desapareça, porque os genes que dificultam a vida deles no ambiente ficam preservados. Tá certo? Então, é isso que eu gostaria que vocês guardassem na aula de hoje. E para fechar, a alternância de gerações. Certo? Quando a gente fala em alternância de gerações, nós estamos falando em organismos que têm uma geração N cromossomos, haploide, e a outra geração 2N cromossomos, diploide. Essa geração haploide gera gametas que vão se fecundar. Quando ocorre a fecundação, vai gerar um zigoto, que vai gerar um organismo 2N. Esse organismo gera um esporo. Nos animais não é esporo, mas na maioria dos seres vai formar um esporo. Esse esporo é N cromossomo. Quando ele chega no ambiente adequado, ele desenvolve formando o indivíduo haploide de novo. Haploide, diploide, haploide, diploide. Tá certo? Muito bem. Manda para mim a mensagem aí do que vocês acharam da nossa tela. O que você achou de eu ficar mudando a gente de lugar, né? Se você não achou legal, da próxima vez eu faço diferente, tá bom? Tchau para vocês. Bons estudos.